vai sempre estar em primeiro lugar, na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Loteamento Joca Claudino, um empreendimento de sucesso. Agora continua na segunda etapa. Chegou a hora do melhor negócio do ano. Loteamento Joca Claudino, com total infraestrutura, pronto para construir e morar. Água, energia e calçamento. Localização privilegiada. Pagamento super facilitado em até 90 meses. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Últimas unidades já à venda. Ligue para 839-9315-1975 ou 83-3531-4535. Venha morar ou investir na melhor localização da Zona Norte de Cajazeiras, próxima ao UFCG e estabelecimentos comerciais. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 31 minutos. Hoje é terça-feira, dia 5 de outubro. E em primeiro lugar, como sempre, agradecer a Deus. Mais um finzinho de tarde, início de noite, daqui a pouco uma noite, e que seja uma noite maravilhosa, uma noite de muitas bênçãos na tua casa, com a tua família, que Deus abençoe o teu lar. Agradecer a todos que estão agora ligados no programa, a minha querida dona de casa, que permite que eu entre todos os dias aí no seu lar, em todos os cômodos, porque afinal, com a rede social, com a internet, não tem fronteiras, não tem limites. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A você que está agora assistindo o programa, hoje sim, né? Hoje tudo funcionando pelo Facebook Diário do Sertão. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A você que está acompanhando o programa pela Netline HD TV, canal 3, você sabe, canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão na Netline HD TV. A você que acompanha agora o programa pelo nosso site, pelo link diariodosertão.com.br, muito grato pela sua audiência. A você que está acompanhando o programa pelo nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão, muito obrigado, muito grato pela audiência. A você que acompanha, que está ouvindo pela Rede Diário de Rádios, muito grato pela sua audiência, pelo carinho. A você que já segue a nossa homepage
Programa Checkmate CZ. Na nossa homepage você assiste o programa ao vivo e tem todos os programas completos para você compartilhar, para você assistir o dia que quiser, a hora que quiser. Aproveite também e se inscreva no nosso canal Programa Checkmate. Nosso canal, você não assiste o programa ao vivo, mas tem tudo do Balanço Diário, programas completos, picotes do programa, um conteúdo rico para você compartilhar, para você assistir de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Então vai lá agora e se inscreve no canal Programa Checkmate. A você que já segue o nosso Instagram, aí está no seu vídeo, Programa Checkmate TV. Nosso Instagram, você sabe, lá não tem fake news, só tem fatos, tudo é produzido aqui no programa, você pode compartilhar à vontade, lá você vai saber tudo o que acontece no Balanço Diário, quem são os convidados do dia, você pode sugerir pautas, então vai lá agora, segue o Instagram, Programa Checkmate TV. E o nosso WhatsApp aí está no seu vídeo, 839-8653-1759. O WhatsApp, você fala comigo agora, em tempo real. Você pode mandar a tua pergunta, pode mandar o teu comentário e eu vou fazer aqui ao vivo aos nossos convidados. Então, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. São 17 horas e 35 minutos e eles já estão aqui comigo, hein? Já estão aqui no estúdio, vamos mostrar. Olha aí os nossos convidados de hoje, o programa repleto de pessoas aqui de muita importância, cada um na sua área, mas pessoas que vão trazer agora já assuntos relevantes, importantes para você, para toda a sua família, para toda a sociedade. Você onde estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, porque com a internet você assiste o programa onde estiver, tá? Pode ser no seu smartphone, pode ser no seu computador, pode ser na sua TV, fique à vontade, participe. Muito bem, e vocês estão vendo que eu tô de rosa, olha só, a camisa cor de rosa, por que será, né? Outubro Rosa. Então você, mulher que está assistindo o programa, você sabe da importância de você realmente procurar, né, fazer os exames de prevenção, exame de mama. Outubro Rosa é o mês da campanha de prevenção ao câncer de mama, tá? Então, não apenas mulher, homem também pode ter câncer de mama, mas claro que as mulheres, né, a incidência, o número é muito maior. Então, você que está assistindo o programa, eu acredito que você já faz isso, né? Não é porque é outubro, na verdade, o câncer de mama é de janeiro a dezembro. Outubro é para a gente reforçar. Mas, para falar um pouco sobre isso, daqui a pouquinho, né? Está comigo aqui no estúdio, olha só. Olha bem quem está aqui para falar sobre isso, tá? Tem muita autoridade para falar, viu? Hoje nós estamos aqui, como eu já disse, repleto de pessoas com alto gabarito, tá? Então, olha só, quem está comigo aqui é a doutora Kévia Bezerra. A doutora Kévia Bezerra, ela é ginecologista, tá? Vejam só, ela está aqui conosco e vai falar sobre o Outubro Rosa. Você, mulher, pode também mandar pergunta, comentário na área aí da ginecologia. Fica à vontade, participe do programa. Doutora Kévia Bezerra, em primeiro lugar, agradecer demais a sua presença. Uma grande alegria para a gente, tá certo? É a primeira vez, mas a primeira de muitas, com certeza. Eu vou abrir um espaço agora para o seu boa tarde, suas considerações iniciais a todos os nossos telespectadores.
Olá, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, né, de participar do seu programa, Fernando Antônio, né, do Balanço Diário, e dizer que a gente está aqui realmente para falar um pouco sobre o que é o Outubro Rosa, a importância desse momento e como a gente pode proporcionar ações de promoção e prevenção da saúde com o intuito de reduzir realmente a morbidade e a mortalidade com relação ao câncer de mama, mas também com relação ao câncer de colo do útero. Então, boa tarde. Muito bem, aí está a doutora Kévia Bezerra, que além de ser ginecologista, né? Olha só, ela é chefe da divisão médica do HUJB, tá? Então, um grande abraço aqui a todos aí do HUJB, todos também do Hospital Regional de Cajazeira, na verdade, todos esses guerreiros, como eu sempre digo aqui no programa, os guerreiros da saúde, né? Esses verdadeiros guerreiros. Eu nunca digo herói. Algumas pessoas dizem, mas por que as pessoas falam que são heróis e você diz que são guerreiros? É muito simples, é porque na minha visão, herói não morre, tá? E os guerreiros morrem, tá certo? Herói que a gente tem aí no mundo fictício, né? No mundo da fantasia, é o Superman, é o Homem-Aranha, é o Hulk, né? Que são verdadeiros aí, como pode-se dizer, Highlanders, são eternos, né? Mas os nossos médicos não. Médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagens, enfim, todo o pessoal da saúde, guerreiros, que realmente perdemos muitos nessa pandemia e ainda podemos perder, porque a pandemia não acabou. Então, um abraço a todos vocês, guerreiros da saúde. O outro da saúde que está aqui conosco, tá? Também é uma pessoa que já esteve comigo aqui no programa. Eu posso dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, é um dos maiores alergologistas que eu conheço, tá? Digo isso porque sei o currículo, sei quem é a pessoa e você que está me assistindo sabe. Quem está aqui comigo é o doutor Dilberi, tá? Doutor Dilberi, que é um excelente médico e também vai participar do programa. Então você participe e mande suas perguntas. Doutor Dilberi, muito obrigado pela sua presença, uma alegria imensa, viu? Sei a sua agenda também, assim como a doutora Kévia, é uma agenda corrida, mas vieram para cá hoje conversar conosco. Seu boa tarde. Boa tarde, Fernando Antônio. Boa tarde a todos os telespectadores. Agradecer por você sempre oportunizar para a gente um espaço. Você que tem essa postura social de estar à frente, trazendo informações relevantes à sociedade e através desse seu programa aqui, utilizando as mídias sociais, do YouTube, consegue uma grande área, uma extensão territorial, na qual você mantém a população sempre atualizada dos assuntos mais relevantes do dia ou que possam surgir de forma emergencial a partir do que tanto se discute através do WhatsApp, Instagram e outras redes que existem. Mais uma vez, meu muito obrigado a você por esse espaço e dizer que sempre estamos aqui prontos para, junto contigo, continuar mantendo a população sempre bem informada. Muito bem, doutor Dilberi, não é a primeira vez que vem no programa, aliás, está vindo muito pouco. Depois eu vou pegar ele aqui nos bastidores e vou dizer, olha, o senhor tem que vir mais, viu? O senhor tem que vir mais porque a população precisa muito das palavras, dos conceitos do doutor Dilberi. O outro que está aqui comigo, na verdade, eu já estou pensando até em abrir um gabinete para ele aqui no programa. Eu ficar fazendo o programa aqui, ele sentadinho ali. É esse cara fantástico, que também é de alta relevância para a sociedade. Uma pessoa que tem, assim, uma função também de suma importância. É o doutor Ilamilton Simplício, delegado seccional aqui de Cajazeiras. Aí você pergunta assim, mas como é o delegado junto com o pessoal da saúde? É verdade, porque a saúde engloba tudo isso, tá? Quando a gente está preocupado com tudo o que acontece lá fora, criminalidade, isso também afeta a nossa saúde, né?
E o doutor Ilamilton, de certa forma, passa a ser até um homem também voltado para a saúde, porque ele tem a função de tranquilizar a sociedade num momento que a gente vive tanta ansiedade, né? E a ansiedade, todo mundo sabe que é o mal do século, tá? Junto com a depressão, enfim, todo um conjunto aí que leva a pessoa também à morte, ao desespero. E o doutor Ilamilton está aqui hoje para a gente falar um pouco com ele sobre o caso daquela jovem lá de Palmas, né? Lá no sul do Paraná, que, produção, nós temos o vídeo aí, você pode até ir colocando já, dividir na tela, tá certo? E o doutor Ilamilton, como delegado da Polícia Civil, né? Ele pode falar sobre esse assunto que acontece em todo lugar do Brasil e do mundo, que é a importunação sexual. Quantas mulheres estão passando por isso, passam por isso? Infelizmente, mais um caso de feminicídio, agora na cidade de Bonito de Santa Fé. Então, é outro problema também, que ele pode falar também hoje. Então, nós vamos fazer aqui um bate-bola, né? Aqui com os três, falando sobre tudo isso. Produção, o vídeo de ontem, vocês podem reproduzir aí, por favor? Pode dividir a tela, só para... Pronto, olha só, esse vídeo aí, que realmente viralizou no Brasil e no mundo inteiro. Claro, aconteceu aqui, infelizmente, né? Essa jovem aí, 25 anos de idade, ela chama-se Andressa Lustosa. É estudante de direito, mãe, tem uma filhinha, e ela saiu para pedalar, normalmente, como saem tantas pessoas, né? Mas ela é mulher, né? E olha só o que aconteceu, esses dois meliantes, eu não vou chamar isso de homem, eu já disse ontem aqui, né? Isso não é papel de homem, tá? Isso é bandido, é mau caráter, isso é a corja da sociedade, é o que a gente pode dizer, é a banda podre, né? E a moça andando na bicicleta e o cara vai, aproxima o carro e o carona passa, apalpa, né? O bumbum da moça, tá? Ao ponto de derrubar ela da bicicleta. Eu poderia agora estar falando aqui sobre algo pior, eu poderia estar dizendo, olha, essa jovem morreu, foi atropelada. Dessa forma, o cara passou a mão nela, ela caiu, o carro passou por cima. Poderia ter caído e batido com a cabeça no asfalto, poderia estar morta, poderia estar com alguma demência, né? Graças a Deus ela teve apenas arranhões, tá certo? Mas isso que ela passou realmente, ela como mulher, no depoimento que eu ouvi, ela dizendo que ela não quer que a filha dela passe por isso, né? A mulher sendo vista como objeto sexual, a mulher sendo vista como algo que o homem pode fazer o que bem quer, pode colocar a mão onde quiser, pode pegar à força, como aqui na nossa região já teve caso do cara que quis dançar e a jovem não quis, e ele tacou a garrafa na cabeça da jovem. Então, esse caso aí está chegando ao ponto, realmente, é preciso que seja revisto, né? Então, doutor Ilamilton, eu vou até começar com o senhor, né? Mas antes, claro, eu ainda não dei a oportunidade do senhor dar o seu boa tarde. Por favor, seu boa tarde, depois a gente entra no assunto. Boa tarde, Fernando Antônio, boa tarde aos médicos e a médica aqui presente, boa tarde aos telespectadores da TV Diário do Sertão. E estou aqui mais uma vez à sua disposição para as perguntas do público, e agradecer também a oportunidade para falar sobre o tema na área de segurança pública, na área policial e criminal, sendo também mais uma oportunidade para a gente prestar contas, né, também do nosso trabalho, do nosso serviço como servidor público do Estado e servidor público do povo, e motivo pelo qual nós temos essa obrigação, como já disse aqui muitas vezes, de prestar contas e de vir aqui. Então, quando a gente vem aqui dar uma entrevista ou dar acesso a algum tipo de informação à imprensa, na verdade é uma obrigação nossa, como servidor público, de prestar contas à população através dos meios de comunicação. Então, essa também é uma oportunidade não só de informar a população e debater temas na área criminal e na área da segurança pública, mas também prestar contas do nosso serviço. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Ilamilton, diante dessa cena que o senhor acabou de ver aí, né, e que o Brasil e o mundo viu e está vendo,
porque está nas redes sociais e é um dos vídeos mais vistos, mais acessados, né, atualmente. O que o senhor pode dizer, né? O senhor recebe muitas queixas atualmente, né, com relação a isso, a exatamente essa importunação sexual, e vale salientar que isso não acontece só aí não, isso acontece em academias, isso acontece dentro de ônibus, tá? Eu vi reportagem aí até de mulher que estava dentro do ônibus e o cara chegou a ejacular no cabelo dela, tá? Homens que ficam em ônibus apertado, se esfregando na mulher, tá certo? Enfim, o que o senhor pode dizer dessa cena lamentável? Bom, inicialmente dizer que, na verdade, trata-se de um crime, né? É um ato criminoso, é um fato criminoso, mas, como eu já disse aqui outras vezes, falando sobre violência doméstica, e principalmente violência contra a mulher, tudo parte da questão cultural e educacional dessas pessoas, né? Parece-me que nós, homens, né, em nossa sociedade, nós somos educados para pensar e agir dessa forma, por incrível que pareça. Então, nas escolas, em casa mesmo, e quer queira, quer não, muitas vezes tem algumas mulheres que também têm esse pensamento machista. Infelizmente, o pensamento machista não é só de homens, algumas mulheres também reproduzem esse pensamento. Basta a gente refletir da seguinte forma: nós homens, obviamente, como já disse, nós homens somos nascidos de mulheres. Nós, em grande maioria, somos educados por mulheres, por nossas mães. Então, se nós somos nascidos de mulheres, educados por mulheres, por que nós crescemos, então, com esse desrespeito às mulheres? A grande maioria dos homens nascem com essa cultura de respeitar as mulheres, porque isso aí, primeiro do que tudo, é um desrespeito, né? Ora, não importa que tipo de roupa a mulher esteja trajando, ela pode estar de biquíni, de calça curta, de saia, mini saia, nenhum homem tem um direito de algum modo, importuná-la, como é o presente caso aí, quer dizer, colocou em risco a vida da jovem, né? Porque ela poderia ter caído embaixo do carro aí com a cabeça, pelo menos, que a gente vê na cena aí, ó. Então, trata-se, na minha opinião, em primeiro lugar, de uma questão cultural, de machismo, do homem macho que se arvora no direito de, por qualquer motivo, seja lá qual for, de usar ou abusar da liberdade sexual da mulher. Porque essa questão da importunação sexual, ela passa pelo direito, pela liberdade da mulher querer ou não. A mulher pode concordar que, eventualmente, um homem na rua, ou de alguma forma numa festa, né, ela pode concordar que se tenha um contato entre um e outro, mas ela tem que aceitar, ela tem que dizer que quer, ela tem que concordar. Jamais pode ser de forma violenta ou agressiva, ou sem que ela queira, como é no caso aí. Por isso que se trata de um crime. É o chamado crime de importunação sexual, que, na verdade, é um crime novo. Foi recém-instituído no Código Penal em setembro de 2018, justamente por causa desse fato que você narrou aí, dentro de um cidadão, dentro de um ônibus que ejaculou numa mulher. E, naquela época, ele não foi punido exemplarmente, porque não tinha um crime previsto para isso. Nós tínhamos o quê? Ou o estupro, que é um crime gravíssimo, o estupro, do artigo 203 do Código Penal, ou então a contravenção penal de importunação ao pudor público. E como contravenção penal, logicamente, por ser contravenção penal, nem crime é uma contravenção penal, a punição é muito leve. Nenhum cidadão vai preso porque pratica uma contravenção penal. E naquela oportunidade o cidadão, no máximo, se ele for preso em flagrante, ele vai ser levado para a delegacia e vai ser liberado imediatamente. Então, com base naquele clamor naquela época, da impunidade em relação àquele indivíduo que, dentro de um ônibus coletivo, né, se masturba e chega até a ejacular numa pessoa, numa mulher dentro de um ônibus, foi que o parlamento se mobilizou, como é costume do Brasil, né? As alterações legislativas sempre a base e a força do clamor público. Aí alterou-se o Código Penal e criou-se esse tipo penal, chamado importunação sexual, com pena de 1 a 5 anos. Eu acho que as penas, para alguns casos, elas chegam a ser leves, porque a previsão penal de 1 a 5 anos, num caso como esse aí, eu acho que é leve. Porque se eles forem primários, têm bons antecedentes, pode ser que tenham, aí normalmente se aplica uma pena mínima, de 1 a 2 anos no máximo, por exemplo, né? Mas o caso, individualmente falando, isoladamente, a gente vendo a cena, é um caso que nos deixa indignado. É um caso que poderia ter acontecido uma coisa mais grave, provavelmente. Então, eles cometeram até correr o risco, aquele que a gente chama de dolo eventual, correr o risco, inclusive, de causar uma lesão mais grave, como, por exemplo, atropelamento ou a morte dessa jovem aí. Muito bem.
Doutor Ilamilton, inclusive, é interessante o senhor falar sobre isso, né? A gente observa também muito, tá certo? Mulheres que se queixam, que procuram uma delegacia para fazer uma reclamação e elas sentem uma dificuldade quando chegam na delegacia, porque eu vi até um relato de uma mulher dizendo isso, que na delegacia exigiram que ela tivesse o nome da pessoa que estava fazendo isso, né? De onde a pessoa era, né? E ela até comentou, ela disse, interessante, quando a gente é roubado, a gente não sabe o nome da pessoa que nos roubou e a gente presta uma queixa. E por que a gente prestar uma queixa por uma importunação sexual, eu tenho que saber o nome da pessoa, os dados da pessoa. Procede isso? Procede até certo ponto. Veja bem, é diferente. O crime de furto e roubo, ou de furto especificamente, é diferente, né? Você pode ser furtado e, obviamente, você não ter conhecimento da autoria do crime. Mas o crime de importunação sexual, por exemplo, é um crime que deve ter um contato sexual, no mínimo. Então, alguém mostrar os órgãos genitais, por exemplo, pode caracterizar uma importunação sexual. Aí, nesse caso, obviamente, ela pode não saber o nome da pessoa. Você pode estar numa praça, de repente, passar um determinado homem, cidadão, e aí, realmente, mostrar, por exemplo, os órgãos sexuais e caracterizar o crime de importunação sexual. E aí, a vítima, realmente, não saber ou não ter conhecimento de quem se trata aquela pessoa. Então, a delegacia, o policial tem a obrigação de atender essa mulher ou essa pessoa, registrar o boletim de ocorrência e proceder às investigações, como, por exemplo, câmera do local, se mais alguém viu, se ela sabe dizer se tinha mais alguém no local que ela conhecesse, mais uma testemunha, por exemplo. Mas, no caso, quando realmente a vítima não sabe, fica muito difícil a elucidação do crime, a não ser que tenha câmeras no local para se identificar, porque senão fica sem solução o caso, como acontece com muitos crimes de furtos. Nem todo crime, nem todo boletim de ocorrência que é levado a uma delegacia de polícia se chega ao final, se chega a uma conclusão. Muitos inquéritos instaurados são arquivados por falta de autoria definida. Então, quando a gente pergunta à vítima se ela sabe quem é ou sabe quem foi, é para ajudar na investigação, para colaborar. Agora, o fato de ela não saber quem é, não impede, não deve impedir que se instaure um inquérito policial. Ok. E doutor Ilamilton Simplício, já eu vou conversar com a doutora Kévia e o doutor Dilberi, tá? Estou só adiantando aqui um pouquinho com o doutor Ilamilton, depois eu passo para falar com eles também. Mas, doutor Ilamilton, uma mulher que se sente assim importunada sexualmente, seja em que lugar for, que está assistindo o programa agora, isso, claro, inclui também assédio, né? Tudo mais. O que é que o senhor recomenda? O que é que essa pessoa deve fazer se isso está acontecendo? Bom, eu acho que inicialmente é procurar, de alguma forma, que pode ser inclusive virtualmente, através de celular, né? A importunação sexual pode acontecer dessa forma também, através de cantadas indecentes e tal. Se ela estiver se sentindo bem com essas cantadas, entre aspas, ela pode, obviamente, salvar os prints, os áudios, né? De alguma forma, se ela puder gravar alguma conversa com essa pessoa, algum vídeo, pedir para um amigo ou uma amiga salvar ou filmar à distância o que poderá estar acontecendo. De alguma forma, é importante coletar ou armazenar provas contra esse indivíduo. É a principal situação. Agora, dependendo da ocasião e da situação, é preciso também pensar nas consequências desse indivíduo. Depende do local onde ela está, em que momento ela está, se tem muita gente presente ou não, se ela está sozinha com o indivíduo, para a questão do risco de vida ou do risco de morte, vamos dizer assim, né? Porque nunca se sabe a reação desse importunador, por exemplo, né? Tudo na vida a gente tem que ter uma certa cautela ao se fazer, né? Mas a regra geral é essa, é você procurar, vamos dizer assim, armazenar ou juntar provas contra o indivíduo. Doutora Kévia, a senhora como mulher que está aqui conosco, assistindo vendo esse vídeo, tá? E, obviamente, como mulher, a senhora também deve estar revoltada com o que a senhora está vendo. Acredito que talvez já tenha até visto, porque esse vídeo repercutiu bastante. Mas a senhora, como médica, ginecologista, né? É de praxe a senhora também, porque o médico, na verdade, em muitos momentos, ele passa a ser também um verdadeiro psicólogo, né? Tem paciente que chega para o médico e conversa e fala realmente. É normal a senhora também encontrar casos de mulheres que
passem por esse tipo de coisa, né? Porque aí foi uma agressão, tá? Vale salientar que foi uma agressão. Há essas conversas realmente assim? Acontece isso? Enquanto ginecologista, né, a gente sempre tem a oportunidade de ter um contato mais próximo da paciente nesse sentido. O que muitas vezes acontece, principalmente quando é uma questão que envolve talvez até a pessoa com a qual a paciente, né, convive, muitas vezes elas, vamos dizer assim, omitem determinadas coisas e acabam não relatando isso para a gente, né? Mesmo como ginecologista, muitas vezes a gente precisa questionar algumas coisas, principalmente com relação à sexualidade. Nem todas as pacientes estão abertas, né? Às vezes, quando a gente dá a oportunidade ou até mesmo estimula, é que elas começam a falar mais um pouco sobre isso. O que a gente vê é que, com o acesso, né, aos meios, principalmente aos meios de comunicação, câmeras, né, em todo o local, então, cada vez mais a gente está podendo ver ou compartilhar esse tipo de atitude, esse tipo de situação, e ela se torna pública, né, cresce e começam as discussões a partir daí. Porque talvez quantas cenas dessas não já ocorreram, né? Talvez não a chegar ao ponto de derrubar a mulher, né, no caso, colocando em risco a sua vida, mas como foi citado aqui em ônibus, na própria rua, enfim. Então, cada vez mais é importante justamente a divulgação, que isso se torne, né, motivo de discussões, né, cada vez mais para que a gente possa ter leis, né, que consigam realmente dar a punição adequada para esse tipo de delito, né, que possa também ser importante para cada vez mais reduzir esse tipo de atitude. Então, discutindo isso, trazendo à tona que a gente consegue, talvez, mudar essa realidade, né, num tempo bem próximo. Muito bem. O senhor quer falar? Fernando, só observando as imagens que está passando aí várias vezes, eu estou observando aqui, vale salientar que os autores foram identificados, né, graças às câmeras, né, que tem aí no local, na Inclusive, rodovia. Os dois já tinham passagens pela polícia, viu? Isso. O motorista e o carona. Aí eu me lembrei de um caso que aconteceu aqui na área de Souza, ali entre Souza e Aparecida. Uma jovem também foi abordada desse mesmo modo aí, ela de moto, e um outro indivíduo de moto passou a mão no bumbum dela também, sabe? Só que nós não conseguimos identificar. Foi um caso que ficou sem solução, porque não tinha câmera no local. Obviamente, ela não sabia quem era. Nós tentamos todos os jeitos ali pegar a câmera no posto ali de Souza, Aparecida, mas, infelizmente, nós não tivemos acesso a nenhuma câmera, o que dificultou realmente a localização do autor. Para a gente ver realmente como é comum, né? Quer dizer, isso é um fato que repercutiu, porque tem as imagens, porque tem filmagens e tal, mas quantos inúmeros outros casos que acontecem no dia a dia, a gente não tem noção, né? Noção de... ou não é noticiado, não é divulgado publicamente ou amplamente, como esse caso aí, né? É verdade. Agora, doutor Dilber, eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Talvez eticamente eu lhe deixe assim numa situação um pouco constrangedora, né? Mas pelo profissional que o senhor a pergunta cabe também, tem muito a ver com esse assunto. A gente vem notando muitas coisas acontecendo no país, aqui no Brasil inclusive, com relação a médicos, né? Nós tivemos aquele caso daquele médico bastante conhecido, né, que abusava das suas pacientes. Agora, recentemente, outro médico também foi, e tem muitos aí que a mídia não explora tanto, né? E a gente se surpreende até com médicos jovens, né? Não são tão idosos, não, são homens até jovens, com uma boa aparência, né? Exercendo a medicina e abusando das suas pacientes, tá certo? Esse que foi agora recente, ele já foi afastado, inclusive, tá certo? Eu não me recordo o nome aqui, mas saiu nos noticiários. O senhor atribui isso a quê? Seria com relação à própria saúde mental? Isso é uma pessoa que não tá bem da sua sanidade mental, porque o cara passar tantos anos estudando, faz toda uma preparação, uma faculdade, né? Pós-graduação, tá? Faz um juramento ao ser médico, aí vai exercer, aí tem sucesso,
está lá no auge da fama e de repente começa a fazer essas coisas que mais cedo ou mais tarde, obviamente, vem à tona, né? Acontece alguém que abre a boca. O senhor atribui isso a quê? Fernando, a gente tem que ver pelo seguinte ponto de vista, entendeu? A medicina hoje, ela aborda as pessoas não mais pela doença, mas de uma maneira individualizada, observando aquele ser humano da forma como ele é e como ele existe. Então, nessas situações, a gente tem que separar, antes de imaginar, aquelas pessoas que possam apresentar algum distúrbio psiquiátrico que seja o motivador daquela postura, tá? Outro fato pode não estar ligado à questão psiquiátrica, mas sim a uma questão de caráter, de personalidade. A gente tem que entender que eu, doutora Kevin, nós tivemos 6 anos de faculdade e durante esse período todo nós somos treinados tecnicamente para fazer atendimento, para preservar a saúde, né? Para buscar a saúde das pessoas. E durante esse treinamento a gente também é lapidado do ponto de vista ético. Mas a gente não pode esquecer que caráter e personalidade, isso não é formado durante a faculdade, isso é construído ao longo da vida. Isso vem desde os primeiros anos de vida, dentro de casa, no convívio social, e que se continua pela universidade e pela vida profissional. Então, quando você toca num assunto como esse, você vai ter essas situações, e assim, eu não digo que só na medicina, pode acontecer com outras profissões também, como ao mesmo tempo você tem uma infinidade de profissionais, né, tanto da área judicial como da área da saúde e diversas outras, que são extremamente éticos na sua forma de agir, na sua forma de trabalhar, enxergam as outras pessoas dessa maneira individualizada, mas com muito respeito, né, com muita educação e com muita ética. Então, eu acho que assim, precisa ver caso a caso, antes da gente fazer um julgamento, mas lembrando que a maioria das pessoas ela mantém sua postura ética. Eu vou até utilizar ali a fala do nosso amigo delegado, assim como a gente viu nessa cena esse ato de libertinagem do rapaz para com a moça, com certeza ela não faria com ele, por mais que ele expusesse alguma facilidade. Então, eu acho que tem a personalidade e tem o caráter, Fernando, por trás disso tudo, que delega suas ações. Muito bem, é verdade, é verdade. O senhor respondeu, pode falar. Esse é um tema interessante, assim, que a curiosidade nos leva a refletir sobre isso, a questão humana mesmo, do ser humano, né? O que nós somos. Então, eu estava vendo, quando você perguntou sobre a questão do médico, Fernando, e o doutor bem respondeu no sentido de que não é só na área da medicina, realmente é verdade, isso ocorre em todas as carreiras, em todas as profissões. Por exemplo, eu estava vendo agora no jornal, acho que foi antes de ontem, uma matéria sobre a Igreja Católica na França, um documentário lá, parece 3.200 padres pedófilos, né? Ou seja, é uma área, vamos dizer assim, que em tese não deveria ter isso, né? Porque trata-se de igreja, de religião, de sacerdotes, mas também a gente não pode dizer que é culpa da igreja ou da religião em si. Essas pessoas, ao entrarem na igreja, já são assim, elas já eram doentes, né? Elas entraram ali como forma de facilitar as ações dela, porque quando você vai ser sacerdote, padre, celibatário, você não casa, né? Mas você vai trabalhar com juventude, com jovens, então eu acho que essas pessoas já são doentes, e já entram na igreja já pensando nisso. Eu vou ser sacerdote porque vai facilitar minhas ações, minha doença, eu vou colocar em prática. Então isso acontece na profissão de delegado, de polícia, de policial, no médico. Professores também, tem muitos professores que assediam alunos, que não têm ética com seus alunos. Então, ocorre em todas as profissões. Eu acho que é como o doutor falou mesmo. Pode ser uma questão psiquiátrica mesmo e pode ser uma questão de caráter mesmo, de mau caratismo mesmo. Verdade. Muito bem, estou aqui falando com o doutor Ilamilton Simplício, delegado seccional de Cajazeiras, com a doutora Kévia Bezerra, não é isso? Ginecologista, e o doutor José Dilberi, alergologista. Você que está assistindo o programa, manda a tua pergunta, manda o teu comentário. Bom, claro, obviamente, se o senhor quiser ficar, será uma alegria, uma honra participar com a gente até às 19 horas. Mas como eu sei que a vida de delegado não é fácil, tá? Eu vou aqui, porque delegado é assim, aliás, delegado não, as profissões estão aqui, médico também. De repente chega um chamado aqui, ele pede licença e sai.
porque a prioridade é atender, né? É cuidar da vida humana, tá? E o doutor Ilamilton resolveu o problema, porque delegado, quando é chamado, é problema. Eu queria só... posso fazer mais um comentário? Pode, fica à vontade. A respeito desse fato aí, é bom falar que a importunação sexual, ela é crime, mas se ela for praticada contra jovens abaixo de 14 anos de idade, o crime passa a ser estupro, viu? Então, se esse ato de importunação for praticado contra vulneráveis, que são aqueles jovens com idade inferior a 14 anos, o crime é de estupro de vulnerável e não de importunação sexual. Como foi aquele caso da menina aqui, né, daquele cidadão que levou a criança e mostrou os órgãos sexuais para a criança de 11 anos de idade. Então, é estupro, nesse caso, estupro. Agora, se for maior de 14, nesse caso, se não houver violência ou ameaça, o crime é importunação sexual. Se houver violência ou ameaça, o crime é de estupro. Ok, muito bem explicado aí por doutor Ilamilton Simplício. Eu tenho já um comentário aqui, a Núbia Cavalcante, nossa telespectadora, está dizendo: boa noite, um programa muito bom, cheio de profissionais, mas que muitas vezes não consegue desempenhar bem seu trabalho. No caso do delegado, as nossas leis na questão dos médicos, falta estrutura pública para que se possa fazer um bom atendimento aos seus pacientes. Comentário aqui de Núbia Cavalcante, muito obrigado pela participação. Doutor Ilamilton, agora para a gente, digamos assim, finalizar uma parte com o senhor, porque eu não vou dizer que é o programa, aí cabe ao senhor decidir, né? Mas eu queria saber o seguinte, infelizmente, mais um caso de feminicídio, agora em Bonito de Santa Fé, né? A gente não consegue parar essa situação. Aí está a foto da vítima, né? Mais uma mulher que é morta aí, cruelmente aí, pelo seu companheiro. Como é que está esse caso, doutor Ilamilton? O que é que o senhor pode passar para a gente aí, atualizando realmente o fato, né? E também o que é que o senhor pode aí deixar de mensagem, principalmente para as mulheres, né? Esse mês de outubro que a gente fala tanto aí da prevenção ao câncer de mama, né? Que é o Outubro Rosa, mas a gente não pode esquecer também exatamente da violência doméstica, que, por incrível que pareça, os números só aumentam, lamentavelmente. O que é que o senhor pode dizer, então? Veja bem, esse caso aí já está solucionado, obviamente, né? Já tem autoria definida, que é o companheiro que atirou, efetuou 5 disparos de revólver contra ela e efetuou um disparo de revólver contra o adolescente. Na verdade, ele só efetuou um disparo contra o adolescente, contra o filho dela, da vítima aí, só efetuou um disparo porque realmente só tinha uma munição no revólver, né? O revólver tem capacidade para 6 disparos. Então, ele efetuou 5 disparos na companheira, na mãe, e efetuou um disparo no filho. Se ele tivesse mais munição, ele teria efetuado o disparo do adolescente, tá certo? Agora, o caso interessante aí é que essa mulher, ela morava em São Paulo, e o cidadão morava aqui na Paraíba, Bonito de Santa Fé. Ela não o conhecia. O conheceu através da internet, começaram a conversar através da internet. Chegou a mandar para ele 15 mil reais para ele fazer uma reforma na casa, para depois vir morar com ele aqui na cidade. Então, é uma coisa assim que eu não consigo imaginar como é que uma pessoa, à distância, começa a conversar com uma pessoa à distância, já se compromete com essa pessoa, já vem morar junto com essa pessoa, sem saber os antecedentes, de onde ele veio, que família ele pertence, se tem antecedentes criminais ou não, já vem morar com esse indivíduo. Você tem uma ideia, ele morou apenas 15 dias. Quando ela chegou de São Paulo, o primeiro dia foi uma maravilha, foi um céu, foi uma lua de mel. No dia seguinte já começaram os problemas. Ele já não queria mais, já passou a ficar ignorante, violento, verbalmente. E acabou acontecendo essa tragédia aí, né? Então a gente tem que alertar as mulheres, e os homens também, mas principalmente as mulheres, com relação a essas carências afetivas, esses relacionamentos à distância. Tem que ter maturidade, tem que pensar, tem que conhecer as pessoas. Na verdade, por mais que você conviva hoje em dia com uma pessoa, você namora presencialmente, fisicamente, às vezes, durante 5, 10 anos com uma pessoa, e você ainda não a conhece totalmente, você casa com uma pessoa, você passa 30 anos casado, você ainda não conhece totalmente aquela pessoa, aí você imagina um relacionamento virtual à distância, e você já deixa tudo no estado que você está, como ela morava lá em São Paulo e trabalhava, e vem aqui para Paraíba para conviver com esse indivíduo, porque ela não sabia quem realmente era, qual o temperamento dele, qual o caráter, né? E se aventura
numa coisa dessa e ainda traz um filho de 16 anos, adolescente, para essa convivência, e acabou acontecendo essa tragédia, infelizmente, né? Infelizmente, e passa novamente por aquilo que nós já falamos, a cultura machista, a cultura da possessão da propriedade que o homem acha que tem sobre a mulher. Ou seja, se ela não atende, sei lá, aos desejos dele, aos requisitos que ele pensa que tem, ele tem o direito de matar, de espancar, de bater, de ferir. Quer dizer, mais uma vez, é aquela cultura machista, né, do nosso homem brasileiro, e também um pouco, na minha opinião, da impunidade da lei brasileira. A lei brasileira é muito leve, ela é muito frouxa, ela é muito vaga, ela deixa muita brecha, entendeu? Então, o indivíduo desse pratica um crime covarde desse, se ele for condenado no tribunal do júri, uma pena talvez de, vamos dizer assim, 15 anos, 20 anos. Aí tem as brechas legais de facilitação de bom comportamento, bons antecedentes e tal, e talvez fique no máximo 5 anos preso, depois sai, quer dizer... Vira um santo lá dentro. É revoltante, eu não sei nem dizer, é uma coisa desestimulante até às vezes, essa questão da aplicação da lei penal no Brasil. Pois é, isso cabe um bom programa depois para a gente marcar também, para falar com o senhor, viu? Bom, doutor Ilamilton... Só mais um minutinho, eu queria aqui aproveitar aqui a presença dos dois médicos, assim, a gente entrando nessa questão da humanidade, como o senhor falou, da questão do mau caratismo nas profissões, não só da medicina, como também no meio religioso, mas é como a questão do criminoso. O homem criminoso, por exemplo. O criminoso, ele sabe que se ele cometer determinado crime, ele pode ser preso. Por exemplo, esse cidadão, ele sabe que ao matar essa mulher, ele poderia ser preso. E mesmo assim ele pratica o crime. Mesmo sabendo que ele vai praticar o crime e vai ser punido, ele pratica. Por quê? O que passa pela cabeça de um ser humano, de um marginal, que acha que, mesmo sabendo que vai ser preso, mesmo nos países onde há pena de morte, por exemplo, que Estados Unidos, alguns estados americanos têm pena de morte, e mesmo assim tem crime. Ora, se a pena de morte fosse a solução, então não haveria crime nos Estados Unidos, porque o cidadão ia ter medo de praticar o crime porque ia morrer. Mas nem isso amedronta a mente criminosa. Então, é um negócio tão complicado, tão complexo, só acho que uma mesa de psiquiatras, de psicólogos, que pudesse debater um tema tão complexo como é o ser humano. Na verdade, nós somos complexos, na verdade, a nossa mente é complexa, não é isso? E é do criminoso mais ainda, né? É como diz o ditado, né? Nem Freud explica. Muito bem, são 18 horas e 15 minutos, doutor Ilamilton. Então, agradecer demais ao senhor pela presença, por ter estado conosco aqui esse tempinho. Acho que o senhor vai precisar sair. Vou precisar sair. É isso? Isso. Muito bem. Então, muito obrigado. Posso agradecer? Muito obrigado. Deve obrigado agradecer. Pela presença dos senhores doutores aqui, a doutora e a doutora. Foi um prazer conversar com vocês, embora não tenha, assim, vamos assim, o privilégio de aproveitar o resto do debate, porque vai entrar no tema principal, que é o mês, né, do Outubro Rosa. Mas foi um prazer conhecê-los e conversar com vocês, viu? Muito obrigado. Muito bem, então eu vou chamar agora um rápido intervalo, tá certo? São 18 horas e 16 minutos. Quando eu voltar, eu já venho para conversar agora sim com o doutor José Dilberi e a doutora Kévia Bezerra. Balanço Diário volta já. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias.
Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática, tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, 30 anos. Aqui é fácil comprar. Conheça o conforto e a sofisticação do Volkswagen Taos. O Taos tem um interior amplo e muito confortável. A sua maior distância entre eixos fornece mais espaço para todos os passageiros e um excelente espaço de carga. Também se acrescenta ao conforto seu perfeito acabamento e a distribuição do painel de tecnologia avançada. Ah, isso sem falar no banco ergonômico de 8 regulagens elétricas. A iluminação ambiente tem 10 opções de cores para dar uma atmosfera única para sua viagem. Seja para ter uma visibilidade confortável de noite ou simplesmente personalizar seu passeio. Além do incrível teto solar panorâmico que, apesar do nome, também permite ver a lua. Sim. Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso. O que torna o seu dia mais gostoso. A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. Melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos. Ou a prazo a perder de vista, no carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba. Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, estamos de volta. Esqueceram a vinheta, né, produção? Estava esperando aqui a vinheta, né? São 16 horas e 21 minutos. Estamos ao vivo aqui no seu programa Balanço Diário. E já estou aqui, como falei antes, agora apenas com eles dois. O doutor Ilamilton Simplício precisou sair. Estou aqui com o doutor José Dilberi e com a doutora Kévia Bezerra. E a partir de agora nós vamos falar sobre o tema que é foco nesse mês de outubro. E eu começo aqui já perguntando a vocês, qual o significado do Outubro Rosa? E aí? Então,
Desde os anos 90, né? Na verdade, isso tudo iniciou nos Estados Unidos, com algumas ONGs, que começaram a fazer campanhas, né, no sentido de divulgar com relação à prevenção do câncer de mama, né? E no Brasil chegou no ano de 2002, onde também algumas ONGs começaram a ter algumas iniciativas, inicialmente iluminando alguns monumentos públicos famosos no Brasil de cor-de-rosa, iniciativas de distribuição daqueles lacinhos rosas, né, que é o símbolo do Outubro Rosa. Mas, a partir de 2010, o INCA, enquanto Instituto Nacional do Câncer, um órgão ligado ao Ministério da Saúde, encampou, vamos dizer assim, colocou na sua programação a questão do Outubro Rosa, no sentido de lançar campanhas anuais com esse intuito, né, de divulgar justamente as ações que promovem a prevenção e o controle do câncer de mama. E, ao longo dos anos, também foi incorporado a questão de ações no que diz respeito à prevenção e controle do câncer do colo uterino, que justamente são os 2 cânceres que mais acometem mulheres. Então, o Outubro Rosa, como bem você falou no início, é um mês que a gente intensifica, né, essas ações, massifica essas informações, dá uma visibilidade maior ao tema, mas dizer que é realmente de janeiro a janeiro que a gente deve estar atenta no que diz respeito ao câncer de mama e ao câncer de colo do útero, porque muitas vidas, né, são perdidas em decorrência desses 2 cânceres. Muito bem. E vale salientar que quando a gente fala câncer de mama, câncer de útero, a gente se refere ao câncer como um todo, né? Que a possibilidade da salvação, da cura, é exatamente a prevenção. Não é isso, doutor Dilbery? Na verdade, Fernando, o que a gente havia comentado há poucos instantes, é a questão do cuidado individualizado, né? Eu ver cada pessoa ao seu modo, na sua genética, nos seus hábitos de vida, e diante desses parâmetros a gente construir medidas preventivas, né? Puxando um pouquinho do que a doutora Kevin estava falando, né? Eu estava fazendo um retrospecto aqui na minha cabeça das campanhas televisivas que a gente tinha, né? E de início as reportagens eram sempre mostrando o autoexame da mama, né? E com o tempo, já na faculdade, a gente consegue enxergar que aquilo é uma medida de cuidado, né? E esse cuidado é o cuidado... Hoje a gente não diz mais só com a mama, né? Como o mês de outubro puxa também para a prevenção do câncer do colo uterino, então a gente perceber que é um cuidado feminino, né? E esse cuidado eu até vou ampliar mais, não é mais só um cuidado físico, eu acho que também a gente tem que trabalhar um cuidado emocional, um cuidado de respeito, cuidado de consideração durante todo o período do transcorrer de um ano. E dentro desse cuidado, a prevenção para com as doenças, ela é fundamental, né? E é sempre necessário que as mulheres estejam sempre prontas e atentas a manter esse cuidado de uma forma corriqueira. Pode falar. Eu só queria lembrar também que, nesse momento, nós, enquanto HUJB, porque tanto eu como o doutor Dilbery, nós fazemos parte, né, do Hospital Universitário, tanto enquanto professores do curso de Medicina, no caso eu, da disciplina de Saúde da Mulher, e doutor Dilbery, da Saúde e Pediatria, e estamos também lá na equipe gestora do HUJB. Então, eu aproveito esse momento inicial, a gente vai conversar mais realmente sobre prevenção e promoção da saúde no que diz respeito ao câncer de mama e do colo do útero, mas eu aproveito o momento, né, a oportunidade para realmente divulgar aqui para todos com relação à nossa programação do Outubro Rosa. Dizer que estão sendo realizadas várias ações, tanto ações educativas, uma vez que nós somos hospital universitário, então nós temos a participação dos alunos, né, dos discentes. Então, atividades em sala de espera, justamente para fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, passar informações, né, informações de qualidade para essas pacientes, desmistificar muitos aspectos com relação ao câncer, que durante muito tempo foi muito atrelado câncer à morte,
dizer que não é bem assim e que com todas essas atitudes a gente cada vez mais vai conseguir diminuir a morbidade e a mortalidade por esses 2 cânceres. Então, dentro da nossa programação também existem ações assistenciais, dizer que a gente tem um serviço de atenção à saúde da mulher que já contempla, né, várias ações nesse sentido com relação ao fornecimento de consultas na área de ginecologia, consultas na área de ginecologia mais voltadas para o atendimento em mastologia, realização de exames complementares, como, por exemplo, exames de colposcopia, que é importantíssimo no que diz respeito ao rastreio precoce das lesões do colo uterino, consequentemente do câncer de colo. Então, fora essas ações educacionais, assistenciais, nesse momento a gente também organiza, né, um evento científico, que seria um congresso, né, o primeiro congresso de atenção integral à saúde da mulher, e a nossa segunda jornada, né, de combate ao câncer feminino. Então, na próxima semana, a gente está com esse evento científico, né, com participação de palestrantes na área, não só aqui da nossa região, não só do nosso hospital, mas pessoas que têm autoridade a nível nacional nesse tema. Então, a gente aproveita aqui o momento para divulgar o nosso Outubro Rosa no HUJB. Doutor Dilbery, quer falar? Esse trabalho que a doutora Kevin acabou de referir, ele já acontece há alguns anos no hospital, né? O ano passado, essa jornada ela já foi um sucesso, né? Pessoas, tanto palestrantes como espectadores do país inteiro que se inscreveram e participaram do concurso, fazendo um grande evento. E, dessa forma, a gente entende que, disseminando o conhecimento, a gente também amplia a informação para que ela chegue à população como um todo, né? Vale ressaltar que, apesar do Outubro Rosa, né, nós que damos aula na universidade, nós reforçamos, junto aos nossos alunos, todas as medidas para a construção da capacitação técnica desses alunos, para que eles possam aplicar enquanto profissionais na prática, no dia a dia, seja na unidade básica de saúde, estejam em um consultório, até mesmo no atendimento no hospital. E durante esse treinamento, a doutora Kevin, ela tem um trabalho de extensão onde ela capacita os alunos e eles vão, junto ao público, junto às pessoas, fazer esse trabalho informativo de prevenção. E o HUJB, enquanto instituição, né, de saúde, ela tem sua equipe preparada para, de janeiro a janeiro, fazer sua prevenção, né? Utilizando alguns dados que ela estava citando, né? Foram feitas até setembro 850 consultas de ginecologia no HUJB, em média 40 colposcopia ao mês, né? É um volume muito grande, 186 cirurgias ginecológicas. No ano de 2020, nós chegamos a fazer 1.700 ultrassonografias, tá? Dentro de transvaginais, pélvicas e mamárias. E só esse ano, em 2021, a gente já chegou a 1.300 até o mês de setembro, agora de 2021. Né? Atrelado ainda a um serviço de mastologia. Todas essas atividades, a gente muitas vezes chega para a população de que eu fui no HUJB, eu tenho um problema de saúde e vou precisar fazer esse exame, eu fazer esse procedimento. E quantas outras vão lá e estão bem de saúde, fazer justamente o que o Outubro Rosa tenta pregar para que aconteça durante todo o ano, que é esse momento preventivo. Né? Então, nós estamos lá com a equipe de domingo a domingo, fazendo esse trabalho preventivo. Nós estamos com os estudantes, sobre a tutela da doutora Kevin, fazendo também essa informação chegar mais próximo à população, ao usuário, que é quem precisa realmente ter noção desse conhecimento e, de certa forma, expandindo essa assistência a toda a microrregião de Cajazeiras. Muito bem, estamos aqui conversando com o doutor José Dilbery, alergologista, e com a doutora Kévia Bezerra, ginecologista, falando do Outubro Rosa e do trabalho que é feito no HUJB. Doutora Kévia, voltando ao assunto do Outubro Rosa, certo? A senhora já falou algo assim, mas para a senhora se aprofundar mais, qual o objetivo mesmo da campanha, né? Esse foco no mês de outubro, onde é que essa campanha realmente quer atingir?
Então, vamos lá. Como eu disse inicialmente, né, desde 2010 que o INCA oficialmente, vamos dizer assim, assumiu o Outubro Rosa. Então, todo ano, o órgão, né, o Instituto Nacional do Câncer, ele lança um lema, um tema. E, ao longo desses anos, foram muitos, né? Inicialmente, a questão muito batida era a questão do autoexame, para que a mulher cada vez mais se conhecesse e talvez pudesse diagnosticar, detectar alterações em suas mamas, chamando, assim, a atenção para que a paciente pudesse procurar um atendimento médico e, assim, ter um diagnóstico. Ao longo dos anos, essas campanhas, né, enfocaram vários aspectos, né? Alguns anos, a questão da mamografia, do rastreio, realmente a importância de começar aquele rastreio, porque é assim que eu sempre digo às pacientes. Com relação ao câncer de colo do útero, a gente consegue detectá-lo até mesmo antes dele ser um câncer, na forma que a gente chama de lesões pré-malignas. Mas, com relação ao câncer de mama, por menor que seja, por mais inicial que seja, a gente só consegue detectar câncer. Certo? Então, a gente precisa detectar um câncer inicial. E esse câncer inicial não seria palpável. Quando ele já é palpável, seja pela paciente ou até mesmo pelo próprio médico, já é uma lesão que a gente chama já avançada, né? O tratamento talvez possa ser um pouco mais mutilador. Então, ao longo dos anos... Perdão lhe atrapalhar, certo. Tá certo? Mas é importante isso que a senhora está falando aí para os nossos telespectadores. É hábito isso, existem mulheres que elas fazem esse exame em casa, esse teste, né? Que é apalpar a mama, tá certo? E muitas delas, isso que a senhora falou aí é de alta relevância, muitas mulheres acham que o fato de não sentir nada, né? Eu não tenho o câncer de mama. Ela acha que só vai procurar o médico quando ela sentir alguma coisa. E pelo que a senhora falou aí, eu quero até que a senhora enfatize mais, quando a mulher vem a sentir, é porque aquilo já está avançado. Quer dizer, por isso que é importante que procure antes de sentir, né? É isso mesmo que eu estou dizendo? A senhora concorda ou eu estou equivocado? Não está equivocado de maneira nenhuma. É justamente isso que, ao longo dos anos, tirou-se um pouco do enfoque com relação a questão do autoexame. Então, a gente precisa cada vez mais do rastreio, e esse rastreio ele é feito apenas com o exame de mamografia, que para o INCA, para o Ministério da Saúde, na forma de diretriz, ele aconselha, ele orienta, né, que esse rastreio ele comece aos 50 anos de idade até os 69 anos de idade, e que esse exame seja feito a cada 2 anos. E isso aqui eu estou falando com relação as orientações, as diretrizes, enquanto INCA, Instituto Nacional do Câncer. Nós, enquanto ginecologistas, mastologistas, talvez Colégio Brasileiro de Radiologia e outras entidades, tanto nacionais quanto internacionais, às vezes tem um pouquinho de divergência com relação à idade de início, né, e até quando fazer, e a sua periodicidade. Mas aqui nós vamos... nos basear com relação às diretrizes do INCA, né, que seria o exame de mamografia a partir dos 50 anos de idade, mesmo que não sinta nada, mesmo que não apalpe nada, mesmo que realize o exame físico das mamas, que é realizado por um profissional de saúde, seja médico ou enfermeiro, e mesmo assim, chegou aos 50 anos de idade, precisa fazer, e pelas diretrizes, repetir a cada 2 anos, até os 69 anos de idade. Muitas delas, realmente, às vezes, têm meio que esse preconceito. Elas associam, né, aquela compressão realizada pelo exame de mamografia, que nada mais é do que um exame de raio-x, mas que, para ter uma melhor imagem, existe a necessidade daquela compressão. E com a modernidade dos aparelhos digitais, cada vez mais isso vem diminuindo esse desconforto. E aproveitar esse momento para tranquilizá-la, né, que aquela compressão não vai ser causa jamais, né, de um problema mamário no futuro, porque muitas pacientes também têm esse receio, né, da mesma forma que às vezes elas nos procuram após um trauma acidental, enfim, às vezes pelo filho pequeno, bate na mama, já nos procuram imediatamente com o receio de que aquele trauma pudesse desencadear, né, um câncer. Então, eles também associam a questão da compressão, do desconforto. E, às vezes, retardam, né,
um diagnóstico justamente por isso. Dizer que está cada vez mais acessível, através do SUS, os exames de mamografia, né? Eu acho que aqui em Cajazeiras, acho que a gente tem até mais do que 5 tomógrafos, talvez, enfim, juntando particulares com o SUS. Então, é um exame que está cada vez mais acessível. E é só com a mamografia que a gente pode fazer esse rastreio, esse diagnóstico precoce e, assim, diminuir a morbidade e a mortalidade no que diz respeito ao câncer de mama. Por quê? O INCA lançou, o ano passado, né, os seus dados epidemiológicos, uma previsão para o triênio 2020, 2021 e 2022, que está previsto para cada ano desse triênio mais de 66 mil casos de câncer de mama. É muito, é muito. E quando a gente compara com o de colo do útero, que é o segundo, e que também é muito, e que a gente acha muito, e que morrem muitas mulheres, só seriam, teoricamente, 16 mil. Então, com relação ao câncer de mama, ainda é muito a ser feito, né, justamente nessa perspectiva, porque ele vai aparecer. O importante é que a gente faça o diagnóstico precoce e oportunize essa paciente a um tratamento menos mutilador e também que possa, né, preservar a vida da paciente. Pois não. Lá no HUJB, como instituição de saúde e de ensino, então essas prerrogativas, esses quesitos que a doutora Kévia está falando, eles são seguidos de uma maneira bem, digamos assim, rigorosa, né, o passo a passo. Então, essa prevenção ela é cumprida nos seus menores detalhes, porque eu também preciso que os nossos alunos saiam bem capacitados para assistir a população. E aí você pode me perguntar como fica o acesso ao HU como instituição federal, teoricamente voltada para o ensino. Esse chegar das pessoas até lá, ele acontece pelo mesmo fluxo que a gente já conhece. Unidade Básica de Saúde, Central de Marcação, chega ao HUJB. E aí, agora, como usuário do HUJB, ele passa a ser membro assistido de toda a nossa equipe de saúde da mulher e que, de certa forma, as medidas necessárias para o cuidado, para a prevenção, elas são tomadas. Se a paciente ela é saudável, se ela é uma paciente rígida, ela é orientada da periodicidade, como a doutora Kévia estava falando dos intervalos, para as novas avaliações. E se houver alguma necessidade, também ela é devidamente orientada para as medidas necessárias. Muito bem. Eu gostaria de enfatizar também outro ponto, porque o nosso telespectador está assistindo, né? E pode participar. Você que está assistindo, através do número do WhatsApp que vai aparecer agora aí no seu vídeo, olha, a produção vai colocar aí o número do programa, é isso aí, ó, 839-8653-1759, você fala comigo agora, em tempo real. Você manda a sua pergunta, manda o seu comentário e eu vou fazer aqui, ao vivo, ao doutor Dilber e à doutora Kévia. Como vocês não estão perguntando, eu vou me atrever, né? Doutora Kévia, veja bem, e doutor Dilber, então quer dizer que o lado financeiro, muita gente que está assistindo aí, está numa situação, a dificuldade está grande, todo mundo sabe disso, o lado financeiro não é o problema, né? As mulheres têm acesso, através do HUJB, a fazer sua mamografia, tá? Ou seja, esse não é o muro que vai impedir, não é isso? Pronto, deixa eu só fazer um comentário. Nós, enquanto HUJB, né, nós não dispomos de mamógrafo, mas aqui na região, aqui em Cajazeiras, existem mamógrafos acessíveis ao SUS, seja da esfera municipal, seja da esfera estadual. Então, nós somos hospital especializado, né? Como eu disse inicialmente, nós temos um serviço de assistência à saúde da mulher, voltado para a área de ginecologia, em consultas ginecológicas e alguns exames, mas, no momento, não faz parte do nosso escopo de serviços a questão da realização da mamografia. Dizer que nós estamos lá, que diante de resultados alterados em mamografias realizadas por essa paciente em toda a 9ª região de saúde, para acolher essa paciente, né, no que diz respeito às orientações e como vai ser o segmento
né, dessa paciente, se vai ser apenas acompanhamento com exames periódicos, seja com intervalos menores, complementação com ultrassonografia mamária, que essa sim nós temos lá disponível, ou se essa paciente já tem indicação de uma investigação através de exames de biópsia, que no momento nós também dispomos desse tipo de serviço. Então, enquanto a HUJB, no que diz respeito a ações voltadas para a prevenção do câncer de mama, ou, mais precisamente falando, do rastreio, né, nós não ofertamos o exame considerado padrão ouro, né, para rastreio de câncer de mama, que seria a mamografia. No entanto, nós podemos acolher e dar seguimento a essas pacientes que realizaram esse exame na rede, no que diz respeito como vai ser o tratamento e como vai ser as orientações. Inclusive, Fernando, essas orientações, essa assistência, né, para quem não convive muito com o hospital universitário, que tem na sua base maior o ensino, né, vai se deparar, ao chegar no atendimento, encontrar o médico, né, capacitado, o ginecologista, com residência, com formação, certificação, para exercer aquela especialidade, junto com alguns alunos, né, e que de uma forma ética, de uma forma respeitosa, tem a presença desses lá, corroborando, né, aumentando, confirmando todas as orientações e tornando pessoas também capacitadas. Porque, enquanto alunos, eles não são profissionais do HUJB, eles estão lá pelo aprendizado, mas que vão sair e vão se alocar numa unidade básica de saúde, no atendimento da policlínica, e vão dar continuidade a esse trabalho que eles aprenderam lá na HUJB. Então, essas pessoas, de certa forma, eu digo assim, que elas recebem um atendimento diferenciado no sentido da atenção, né? No sentido da conversa, no sentido da explicação, onde, nesse momento da aprendizagem, a gente reforça para o usuário todos os cuidados necessários, todas as informações pertinentes, para que ela saia de lá muito bem orientada a respeito da sua saúde como mulher. Eu vou só complementar ainda com relação às campanhas, né? E falar que foi lançado pelo INCA no último sábado a sua campanha oficial, né? Que o slogan é: eu cuido da minha saúde todos os dias. E você? Porque o enfoque esse ano do INCA, ele está na prevenção primária. Saíram vários estudos, né, que comprovam que com hábitos saudáveis com relação à alimentação e à atividade física, o câncer de mama é possível a gente reduzir a sua incidência em até 30%. Então, o enfoque esse ano não só está no rastreio precoce, pensando, né, num diagnóstico mais precoce, mas sim até mesmo numa prevenção primária, adotando hábitos de vida mais saudáveis. Então, foram expostos vários dados, né, que comprovam isso. Então, o enfoque, né, desse ano está sendo justamente esse, a prevenção primária, né? E como é que chegaram a esse tipo de conclusão, né? Da onde surgiu tudo isso? A gente sabe que o câncer de mama ele é mais incidente, né, nos países mais desenvolvidos, né? Países considerados países de primeiro mundo. Aqui no Brasil, da mesma forma, com relação à nossa distribuição geográfica. Os estados do Sul e do Sudeste são os que têm um número maior com relação ao câncer de mama, em detrimento de estados do Norte e Nordeste. Por quê? Justamente por conta disso. O acesso talvez mais fácil a essas facilidades, entre aspas, né, da sociedade moderna, do mundo desenvolvido, do acesso mais fácil a uma alimentação mais rápida, mas muito menos saudável, não saudável, né? Então, justamente por isso também. Como também as mulheres dessas sociedades mais desenvolvidas, elas retardam um pouco mais a sua maternidade, dizer que gestar antes dos 30 anos de idade, como também amamentar, se torna um fator meio que protetor com relação ao câncer de mama. Então, por isso que essas sociedades desenvolvidas, né, apresentam números bem maiores em detrimento de outros locais. Então, o enfoque do INCA esse ano está muito nessa questão de hábitos saudáveis, né, tanto nutricional como a prática da atividade física,
e como uma prevenção primária. Dizer que para o câncer de colo a gente tem essa prevenção primária através de vacinas, que posteriormente a gente pode falar aqui também sobre o tema. E o câncer de mama, enfocando principalmente com relação à alimentação e à prática regular de exercícios físicos. Muito bem, estou falando aqui com o doutor José Dilberi, alergologista, e a doutora Kévia Bezerra, ginecologista. Estamos falando sobre o Outubro Rosa e também sobre o trabalho que vem sendo feito no HUJB. Agora eu quero falar com você que está procurando aquele presente para seu filho, a garotada, né? É o mês do Dia das Crianças. E quando se fala em criança, o Atacadão Mega Torra já preparou tudo. Vamos ver. Gente, vocês não vão perder essa diversão. Mas não vão mesmo? Então vem com a gente agora. Dia das Crianças Mega Torra! Muita moda, grandes marcas e o menor preço do Brasil. Lindos conjuntos masculinos e femininos, R$ 29,99. Coleção personagens, vestidos, R$ 25,99. Camisetas, R$ 19,99. Short tactel, R$ 25,99. E a regata, só R$ 15,99. Dia das Crianças Mega Torra. Muito bem, Dia das Crianças é no Atacadão Mega Torra. Vai lá. Agora você que está pensando aí, está precisando tirar a tua CNH, a tua carteira de habilitação. O lugar é esse aí, ó. Carteira de habilitação AB é na Autoescola Bom Jesus, hein? O telefone é 839-9119-5987. Fica ali na rua Padre Rolim, número 607, no centro de Cajazeiras. Olha, eles têm as melhores condições para você sair dirigindo. Isso mesmo. Fica próximo à igreja Nossa Senhora da Piedade. Eles têm instrutores altamente qualificados que vão te auxiliar no processo para retirar a tua carteira. Seguindo todas as normas de prevenção à Covid-19. Então, o que você está esperando, hein? Tá pensando aí em tirar a tua carteira de habilitação? O lugar é esse, ó, de segunda a sexta, de 7 ao meio-dia, tá certo? E volta aí um pouquinho, por favor, produção. De 7 ao meio-dia, o horário, e de 13h30 às 17 horas. Autoescola Bom Jesus. Telefone 839-9119-5987. Muito bem, doutora Kévia e doutor Dilberi, a senhora falou aqui, enfatizou bastante a questão da mamografia para as mulheres, assim, a partir de 50 anos, né? Mas nós temos casos aí, muitos por sinal, de mulheres mais jovens que têm o câncer de mama, né? A mamografia, porque quem está assistindo o programa, não quer dizer que ela só vá fazer aos 50 anos, né? Mulheres mais jovens também podem fazer, ou não? Sim, é justamente o que eu disse, né? Com relação às diretrizes, às orientações, enquanto Ministério da Saúde, em particular o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, que publica todas as orientações de todos os tipos de câncer no país, a orientação é essa a partir dos 50 anos. Mas, como você bem disse, ele incide em faixas etárias bem mais jovens. Não é o mais comum, né? Não é o mais comum, mas acontece sim. E a gente conhece vários casos. Quando o INCA dá essa orientação, é no sentido de que, se esse câncer for... se eu começar a realizar esse rastreio a partir dos 40 anos, com relação a um rastreio populacional, eu não vou conseguir, né, segundo os estudos apresentados, reduzir a morbimortalidade, encontrando mais cedo nessas pacientes. Isso são estudos que levam em consideração isso aí, né, como também eles estão enfatizando muito com relação à exposição frequente à radiação ionizante, no caso
do exame de raio-x, que a mamografia nada mais é do que um exame de raio-x. Mas, como eu disse, as sociedades brasileiras, seja de ginecologia, de mastologia, Colégio Brasileiro de Radiologia, como também outras entidades, orientam iniciar justamente a partir dos 40 anos de idade e muitas vezes repeti-lo anualmente. Então, a paciente que tem acesso a uma saúde complementar, uma saúde privada, ela vai ter geralmente essa oportunidade. Muitos de nós orientamos, tomamos essa conduta muitas vezes de começar um pouco mais precoce esse rastreio. Sempre lembrando que quando tem um histórico familiar importante, né, principalmente em parentes de primeiro grau, ou histórico de câncer de mama em homem na família, a gente faz um rastreio individualizado, né? Essa paciente vai começar antes esse rastreio, né? A gente orienta que seja realizado aos 35 anos ou 10 anos antes do câncer, da idade que acometeu esse parente de primeiro grau. O que chegar mais cedo é o que a gente vai seguir. Então, realmente, existe indicação também da gente começar aos 40 anos, ter uma periodicidade maior, mas enquanto Ministério da Saúde, enquanto SUS, né, a orientação é a partir dos 50, repetindo a cada 2 anos e até os 69 anos de idade. Muito bem. Eu pergunto agora à senhora e ao doutor Dilber também, o assunto do momento é esse, é o mês que nós estamos, Outubro Rosa. Essa questão do câncer de mama, muita gente está assistindo o programa, esse programa ele é o horário da família, a família está reunida. Então, doutora Kévia e doutor Dilber, passa a ser uma responsabilidade do casal, né? É importante a participação masculina perante a sua esposa, que o homem também tem essa preocupação, né? De induzir a sua mulher, de fazer com que ela procure, com que ela faça esses exames. É uma responsabilidade realmente mútua, correto? Sim, isso mesmo. Muitas vezes a paciente meio que chega até a esconder, né, do companheiro. Quando ela sente alguma coisa, ela percebe, não quer procurar ajuda e chega até o ponto, né, de a gente se deparar, né, na nossa prática clínica diária com estágios bem avançados, coisa que a gente se surpreende nos dias de hoje com relação até mesmo ao acesso aos serviços de saúde. E isso também é comum em pacientes idosos, né? Às vezes acabam escondendo dos familiares, às vezes não naquele momento da vida, né, não tem mais o companheiro, enfim. Mas é importante a gente trazer esse chamamento, né, de que observem, né, junto às suas parceiras com relação ao aspecto da mama. Eu vou trazer só um caso aqui em particular, conhecido meu, próximo, de uma paciente jovem, né, aos 46 anos de idade, que chegou até mim com a queixa de que uma feridinha que não cicatrizava. E quando a gente foi examinar essa paciente, era um câncer de mama avançado, uma lesão grande, já com comprometimento da pele. E ela era casada, né, tinha parceiro, inclusive tinha um filho de 7 anos de idade. Então, que acontece? Muito provavelmente, até mesmo durante aquele pré-natal, talvez, da paciente, ela já estivesse acometida por esse câncer. Por isso que a gente traz aqui também um chamamento, né? O pré-natal, aquela visita regular, né, das grávidas às unidades de saúde, também é um momento da gente oportunizar essa orientação, fazer o exame clínico das mamas, justamente para tentar, né, diagnosticar esses casos que às vezes acometem essas pacientes numa idade mais jovem. E que também é interessante, a grande maioria dessas pacientes, quando são acometidas por um câncer numa idade um pouco mais jovem, eles tendem a ser um pouco mais agressivos, né, de evolução mais rápida, né? Então, por isso que é importante, realmente, qualquer alteração no aspecto, né, da sua mama, seja um abaulamento, uma retração da pele,
uma inversão de mamilo, presença de secreções, né? Principalmente aquelas secreções bem clarinhas, transparentes, chamada como água de rocha, ou algumas vezes sanguinolentas, chamar a atenção e procurar ajuda. E a partir daí, né, o médico ou a enfermeira vai dar prosseguimento, solicitando alguns exames para que possa fazer o diagnóstico, porque ali já pode ser um sinal de uma lesão inicial. Você falando do casal, nessa mutualidade, né? Vamos entender que a união conjugal, ela vai além do morar debaixo do mesmo teto, né? Falando em Outubro Rosa, que logo em seguida a gente entra no Novembro Azul, daqui a mais ou menos uns 28 dias, 25 dias. Então, o que é que acontece? Assim como eu incentivo, né, a minha esposa a fazer o cuidado dela, a partir do momento que eu também me cuido, e a recíproca é verdadeira, né, o casal ele se cuida de uma forma coletiva. E aí você me faz, nesse momento também, reforçar um outro serviço que a gente tem no HUJB, que é o nosso serviço de planejamento familiar, né, onde tanto com o atendimento pelo urologista, como por ginecologista, serviço social, psicologia, trabalha-se para que o casal, em comum acordo, possa fazer sua programação familiar, né? De ter filhos, da quantidade de filhos, se é um momento de parar, por conta de diversas circunstâncias que só cada casa vai saber fazer. Então, hoje em dia a gente tem que enxergar que, além do papel, além da aliança, esse companheirismo, esse compartilhar de cuidado, ele é o que define, acima de tudo, esse casal que se cuida. Muito bem colocado. Então, quer dizer que o HUJB tem esse serviço de planejamento familiar, não é isso? É importante que a sociedade saiba disso, tá certo? Eu vou só fazer aqui esse merchan e já eu volto com vocês dois. Eu quero falar com você, a gente está conversando aqui de prevenção. Prevenção é a palavra mágica para qualquer coisa relacionada à saúde. E quando a gente pensa em prevenção, a gente lembra da Associação Polisaúde. Gente, menos de R$ 2,50 por dia. Você pode cuidar das pessoas que você mais ama. Vejam o vídeo. O que você faz com R$ 2,50 por dia? Compra um sorvete? Faz uma fezinha? Toma um caldo de cana? E se eu disser que por menos de R$ 2,50 por dia, você e sua família têm direito a consultas, tratamentos e exames na Associação Polisaúde? Agora somos tamanho família, com planos a partir de R$ 219,80. Valores que cabem no seu bolso para cuidar de quem você ama e com vantagens que Cajazeiras já conhece. Sem espera, sem carência, sem limite de idade. Mais de 20 especialidades médicas e plano odontológico por apenas R$ 29,00 a mais. Somos a tranquilidade e a segurança que a sua família precisa e merece. É hora de cuidar de quem você ama. Associação Polisaúde, em Cajazeiras. Faça agora, sua família merece. Faça agora, sua família merece. Associação Polisaúde. Esse é o nome. Agora você que está pensando naquele medicamento genérico. Genérico, o lugar é Franfarma. Na Franfarma tem farmacêutico de plantão, o menor preço da cidade e descontos que vão de 20% a 90%. Medicamentos, perfumaria, suplemento, o lugar é esse, ó, Franfarma. E o endereço? O endereço é esse aí, Avenida João Rodrigues Alves, 130, no centro de Cajazeiras. O telefone é 839-9411-6030 ou 99178-3033. Franfarma.
Muito bem, são 19 horas e 1 minuto, infelizmente nosso tempo é assim, o programa é bom e passa rápido, né? Mas calma, o doutor Dilbery e a doutora Kévia, eles vão voltar, hein? Nós vamos marcar aí outros programas com eles. Vamos começar pela doutora Kévia. Doutora Kévia, o espaço para suas considerações finais, para o seu boa noite, a mensagem que a senhora quer deixar aí para todos os nossos telespectadores. Então, inicialmente eu gostaria realmente de agradecer o espaço, a oportunidade, dizer que é muito relevante esse tipo de informação, da forma como a gente conseguiu passar aqui no seu programa, né? Expondo para os pacientes não só a importância dessa prevenção, desse rastreio, como também a gente teve a oportunidade, né, de falar um pouco sobre o nosso serviço, sobre o Hospital Universitário Júlio Bandeira, porque na maioria das vezes pode não ser conhecido, né, até mesmo pela população aqui, não só de Cajazeiras, mas de toda essa 9ª região de saúde. E dizer que o momento é esse, né? De prevenção, de promoção da saúde, desmistificar o preconceito com relação ao exame de mamografia. Ele deve ser realizado, sim, quando necessário, mas que foi comprovado que nós temos como fazer uma prevenção primária, né, desde o início, adotando no nosso dia a dia hábitos saudáveis com relação à alimentação saudável e à prática constante, diária, de atividade física. Então, eu agradeço a oportunidade e, desde já, me disponho a voltar para estar conversando com você e com seus telespectadores de temas relacionados à saúde da mulher, à ginecologia, ou até mesmo a divulgar as ações, os serviços, né, do nosso Hospital Universitário HUJB. Muito obrigada e boa noite. Muito bem, muito obrigado então a doutora Kévia Bezerra, grande ginecologista que faz parte aí, é uma das diretoras lá do HUJB, ok? Agora quem está conosco também, suas considerações finais, seu boa noite, a mensagem que ele quer deixar, esse grande médico, alergologista, ser humano fantástico e que todos conhecem e sabem o profissional que é. Dr. José Dilbery, muito obrigado por ter vindo, seu boa noite. Eu agradeço, Fernando, pela simpatia de você sempre permitir com que esse espaço nós possamos chegar para discutir assuntos de uma maneira bem técnica, bem ética, né? Sempre trazendo relevantes informações à população. Dizer que o HUJB, apesar de ser novo, né, mas ele já é grandioso em muitas ações de saúde e de ensino, ações que antes a gente tinha uma certa dificuldade para nosso alto sertão nordestino. Muitas vezes as pessoas tinham que se deslocar a Campinas, João Pessoa. Então, hoje nós contamos com um serviço bem estruturado na área da saúde da mulher, com consultas ginecológicas, com exames de colposcopia, com exames de ultrassonografia, com planejamento familiar, tudo isso trazendo mais próximo, né, formas assistenciais já conhecidas, mas que às vezes precisava de um deslocamento para ter acesso. E você permitiu, através desse programa, né, que cada vez mais expande fronteiras, que essa informação pudesse chegar até as pessoas, e o HUJB está sempre lá de portas abertas de domingo a domingo, né, recebendo seus usuários, prestando essa assistência, prestando essa orientação junto com os alunos através do ensino, e para que cada vez mais nós possamos ir ampliando, de acordo com as necessidades populacionais, essa estrutura assistencial, tá? Muito obrigado, a gente precisa realmente oportunizar um outro momento aqui, vamos, se Deus quiser, programar para dar certo o Novembro Azul, seria uma outra temática, mas que não deixa, de certa forma, como você falou em assunto mútuo, de ser uma continuidade do Outubro Rosa, né? Um mês cuidando do outro, né? Mas é sempre uma satisfação minha poder estar presente, poder estar junto com você nesses momentos ímpar, diferenciados. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado então ao doutor José Dilberi, alergologista, e a doutora Kévia Bezerra, ginecologista. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Desejo a todos uma ótima noite, que Deus derrame bênçãos na tua casa, na tua vida. Nosso próximo encontro amanhã às 17 horas com o seu programa Balanço Diário. Tchau, Brasil, boa noite, até amanhã.